Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso estudo complementar número 7 sobre este assunto aqui, o que é oração e como orar corretamente, parte 3. E o que nós vimos no vídeo passado? No vídeo passado, nós começamos a estudar o capítulo 6 de Mateus, e neste vídeo nós iremos dar continuidade em Mateus 6, discriminando sobre a oração do Pai Nosso. Depois desse vídeo, nós temos mais um vídeo onde eu vou explicar para você a importância da fé e da autoridade na oração. E depois nós iremos dar um roteiro prático de como aplicar todos os princípios que nós estamos estudando nos últimos 4 vídeos para que você tenha uma oração eficaz. Então, queridos, sem mais demoras, me acompanhem na leitura. Vamos lá, Mateus 6. O texto inicial diz assim, Mateus 6:9: Portanto, vós orareis assim. O primeiro princípio que a oração do Pai Nosso, né, conhecida como oração do Pai Nosso, nos ensina é o princípio da paternidade e filiação. O texto se encontra, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O texto acima apresenta dois fatores importantes que são: a base de uma oração eficaz é a relação paternal-filial que há entre as pessoas e Deus. Sendo assim, é altamente necessário uma compreensão completa do que de fato significa ser filho de Deus e de ter Deus como Pai, além de aprofundar esta relação. E o segundo fator, porque eu sou Deus e não o homem, o santo no meio de ti. Oséias 11, versículo 9. O segundo fator fala assim conosco, que deve ser feita uma clara distinção, separação, santificação entre Deus e as demais pessoas. E isso significa que Deus é Pai. Todavia, não pode ser confundido com qualquer padrão de pai que se possa ter em mente. Por isso, deve-se vê-lo por quem ele é e não por quem se espera que ele seja. E o princípio da paternidade é um dos maiores bloqueios de uma oração eficaz, porque Jesus ele começa dizendo assim: você vai orar da seguinte maneira: Pai nosso. Então, quando ele fala Pai Nosso, significa que não é uma relação qualquer. É uma relação de intimidade, mas também é uma relação de respeito e honra. Por quê? Porque o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe. E eu percebo muita dificuldade para as pessoas entenderem isso. Primeiro, porque elas se baseiam na relação que elas têm com os pais dela. Então, se o pai dela é aquele pai permissivo, que nunca repreende, que sempre põe no colo, que sempre entende, que nunca chama a atenção do filho, no máximo, né? Ai, filho, eu não gostei do que você fez, mas ele não cobra, ele não corrige, as pessoas vão esperar de Deus a mesma permissividade, a mesma tolerância. Entretanto, se a pessoa teve um pai rígido demais, demasiadamente rígido, além dos limites, que tudo era uma cobrança, no sentido assim, não sabia dosar bem a vara e o cajado, não sabia dosar bem o elogio e a correção, então elas vão esperar também que Deus haja assim com elas. Todavia, se elas tiveram um pai ausente, né, que foi criado só pela mãe, ou mesmo que ele estivesse presente, mas ele era como um quadro decorativo, não, como diz aqui na Terra, não fedia nem cheirava, então as pessoas também vão esperar um Deus que não age na vida delas, um Deus que nada faz, porque elas também tiveram um pai assim. Mas se elas tiveram um pai abusivo, que tocou nela de forma indevida, que a espancou, que a bateu, que machucou ela no nível de cura, que precisa de cura profunda, ela também vai ter essa mesma visão de Deus. Então, a forma como nós relacionamos com os nossos pais determina muito a forma como nós vamos ter coragem ou não e como nós iremos nos relacionar, entrar buscar a Deus de forma correta.
Então, o princípio da paternidade e filiação não basta apenas que você tenha essa visão de que Deus é o seu pai, de que Elohim são os seus pais, mas principalmente que santificado seja o teu nome. Que você comece a separar, porque por mais que aos seus olhos o seu pai tenha sido bom, ou por mais que aos seus olhos os seus pais humanos tenham sido maus, ainda assim eles são humanos, eles não são Elohim. Porque como a gente leu em Oséias, né? Porque eu sou Deus, eu sou Elohim e não homem. Eu sou o santo no meio de ti, ou seja, me separe, não me confunda. Então não espere de Deus um comportamento igual ao do seu pai, nem na parte que você julga boa e nem na parte que você julga errada. Procure pelo verdadeiro Deus, procure conhecer a Deus por quem Ele é e entenda que a forma como Ele espera que você haja como filho dele não é como você é um filho dos seus pais. Ele espera que você se comporte exatamente igual a Jesus. É nesse tipo de relação que havia entre os pais e Jesus. É esse tipo de relação que precisa ser desenvolvido com você. Então, o princípio da paternidade diz: sim, você vai entrar no ambiente de intimidade, você vai entrar no ambiente de cura, amor e bondade, mas também você vai entrar no ambiente de correção e disciplina. Por quê? Porque o pai que corrige o seu filho faz isso porque ama e você vai se abrir para essa correção na mesma proporção que você se abre para o amor, na mesma medida que você se abre para os presentes, você vai se abrir assim como Jesus, que aprendeu a ser obediente por meio das coisas que ele sofreu. E o texto, a referência está aparecendo aqui para você. Então, queridos, é isso que você tem que entender. Pai nosso. Pai meu, meu Pai, santificado, separado, distinguido dos demais, seja a sua pessoa na minha vida. Eu não quero confundi-lo com ninguém, mas eu quero ser sua filha ou seu filho, exatamente como Jesus foi. Vamos começar por aí, agora vamos ver o segundo princípio. Vamos lá. O segundo princípio fala sobre o estabelecimento da justiça. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos últimos vídeos, né, os últimos 2 vídeos, muito se tem falado sobre a justiça e a importância dela no ambiente da oração. Por isso, o aspecto que será abordado sobre este princípio é o da submissão a Deus. Entenda que um reino não está desassociado do seu rei. E por isso, ao pedir que o reino de Deus venha, o que de fato está sendo pedido é que Deus governe sobre esta questão e a resolva da forma como ele costuma fazer nos céus. Sendo assim, como insistentemente tem sido dito, se não houver uma aceitação e reconhecimento da autoridade divina, a justiça não pode ser estabelecida, já que ela é a base do governo e autoridade de Deus. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Então, quando você clama pelo reino de Deus, você tem que estar entendendo muito claramente que você está clamando pelo governo de Deus. Você está dizendo: meu Pai, você que não é confundível com ninguém, que eu também não quero confundi-lo com ninguém. Você que espera de mim o mesmo comportamento do primogênito, nesse momento, eu apresento a minha causa diante de ti e eu quero que você trate ela da mesma maneira como você resolve as coisas no céu. Eu quero que essa situação toda se submeta à sua autoridade, assim como eu, que sou sua filha, também me submeto à sua autoridade. Eu quero que nesta terra desça o teu reino, e não apenas com o teu poder, mas também com o teu governo, porque se o teu trono estiver neste lugar, justiça e juízo serão estabelecidos nessa terra. Então você precisa entender que o princípio da oração eficaz, como nós temos
insistentemente batido nos últimos vídeos aqui. O ambiente da oração é a execução da justiça. Se você não estiver disposto de que Deus venha governar com justiça e juízo sobre a terra, sobre a questão que você está apresentando para Ele. Então, se for uma área de casamento, seu casamento está uma porcaria, você vai pedir para Deus ser justo nessa questão. E aí, quando Deus estabelece a justiça no seu casamento, ele vai corrigir tudo que está errado, porque a justiça, como você tem aprendido e no nosso canal, a justiça de Deus é tudo que Deus acha certo, correto, direito, e todo padrão de certo e errado de Deus, ou tudo aquilo que ele considera normal, ou que ele estabeleceu que assim fosse. Então, quando você determina, pai, eu quero que haja justiça no meu casamento. Então, Deus, então, para haver justiça, eu vou ter que retirar tudo que está errado no seu casamento. E aí vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Então, Deus vai tirar as escamas dos olhos, vai fazer a pessoa enxergar aonde ela está errada, caso ela esteja errada, aonde o outro está errado e o que possa ser e como pode ser corrigido isso, como pode ser resolvido isso. Então, você precisa ter essa consciência que quando você clama pelo reino, você está decidindo que você vai se submeter à autoridade de Deus sobre a forma como ele quer resolver, independente da maneira que ele quer resolver. Porque você está dizendo, eu quero que você haja nessa situação aqui na minha vida, aqui na terra, da mesma maneira que você governa os céus. Então, o princípio do estabelecimento da justiça é a base pela qual nós acreditamos piamente que se nós pedirmos qualquer coisa segundo a justiça e a vontade de Deus, nós sabemos que já recebemos o sim. Então, ela é muito fundamental para que você ore e tenha respostas satisfatórias, que você tenha de fato uma oração eficaz. Vamos agora ao terceiro princípio. Terceiro princípio é o princípio da herança. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6,11. E na versão hebraica, o pão nosso de amanhã dá-nos hoje. A palavra traduzida por cada dia é a grega epiousios, que vem de epiousa. E o seu conceito é seguinte, próximo, vir-se, aproximar-se e estar perto. E ela tanto carrega um aspecto de destino, ou seja, o pão nosso que nos está destinado, quanto de antecipação. O pão que deveríamos receber amanhã ou no futuro dá-nos hoje. Sendo assim, há 3 pontos a serem compreendidos neste trecho, nesta frase. Primeiro ponto, o pão não é um fruto, ele é resultado de uma ação pessoal. Por isso, ensina-se que pão é qualquer recurso produzido que visa suprir uma necessidade. Pode ser desde a solução de um conflito até o suprimento de necessidades básicas. Quando clama-se pelo pão, solicita-se a Deus que ele tome qualquer ação ou dê qualquer instrução para a ação que vise o suprimento de uma fome, de uma necessidade. Então, esse é o primeiro entendimento. Jesus ele poderia ter citado, e a pera nossa de cada dia nos dá hoje. Mas ele falou exatamente no contexto de pão. Por quê? Porque pão é um alimento que é produzido pela ação de alguém. É um recurso que mata a fome, mas ele não veio espontaneamente, como ocorre com o fruto de uma árvore, que toda ação que é produzida é pela própria árvore, sem intervenção humana, sem intervenção de alguém. O pão não. O pão, ele é produzido por uma ação humana ou divina, mas ele é produzido por uma pessoa. Ele não nasce espontaneamente, como ocorre numa árvore. E é esse entendimento que você tem que ter. Quando você está clamando pelo pão, você está pedindo uma ação efetiva de Deus naquela situação, ou um conselho para que você faça uma ação efetiva para resolver aquela situação.
E foi produzido especificamente para matar uma fome. Ele foi produzido especificamente para suprir uma necessidade. Não é qualquer ação, é uma ação específica e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos continuar aqui. 2. Que se deve pedir por aquilo que é seu por direito ou que for justo para você, ou seja, o seu pão. Por isso que não estiver encaixado a sua porção da justiça, que é a sua herança, não lhe será dado. Sendo assim, é necessário primeiro saber quais são os seus direitos antes de clamar por justiça. E a gente já vai falar bastante sobre isso ao longo dos vídeos aqui. Então, querido, é o pão nosso de cada dia. Você não vai pedir para Deus nada além daquilo que é seu por direito, por isso que é o princípio da herança, ou nada daquilo que não for justo para você. Então, se você tem dúvida se a maneira como você gostaria que determinada questão fosse resolvida, você deve perguntar: Pai, é justo que eu pense dessa maneira? É justo que eu queira isso dessa forma? Isso que tanto eu estou pedindo faz parte da minha herança, faz parte daquilo que o Senhor destinou para mim? É o meu pão. Isso que eu quero é o meu pão. Porque eu quero o que for justo. Eu não quero ser cobiçosa. Eu não quero roubar ou obter ou desejar aquilo que não me pertence. Por quê? Porque é dito na sua palavra que eu não devo cobiçar nada que seja do outro. Que eu tenho que me contentar com aquilo que é meu. Então, Pai, me revele a forma como eu estou entendendo está correta, a forma como eu desejo que essa coisa seja atendida está certa, eu estou realmente de fato na justiça, clamando pelo meu pão e pedindo o que é meu? Então, se é meu, aí você vai começar a se posicionar para receber o que é seu. Mas se não for seu, então você vai abandonar isso. Você vai deixar para trás isso. Você vai desistir desse sentimento. Porque o que foi dito sobre o princípio da oração eficaz, que é o princípio da herança, é que você vai receber o pão que é seu. Que nós iremos receber o pão que é nosso. Ok? Vamos mais ao terceiro ponto do que devemos falar sobre o princípio da herança. E 3, que é necessário uma visão de fim. Isto é, você precisa quebrar todo o comportamento ou pensamento procrastinador e pedir que o pão lhe seja entregue hoje. Mas eu a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Então, porque você percebe aqui o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. E a gente fala aqui que dentro do princípio da herança, você tem direito a pedir aquilo que está destinado para você, mas que ainda não chegou. Você precisa entender que você tem que entender que é um pão, ou seja, uma ação será produzida para que esse recurso aconteça. E outra coisa, você precisa ter uma visão de fim. Dai-nos hoje. Uma das coisas que eu percebo muito nas pessoas que eu estou ensinando a orar é que a pessoa ora indefinidamente. Ela não tem uma visão de hoje, ela não tem uma visão de agora. Ela fica, eu estou orando, mas sabe, ela não conseguiu ver o fim do processo. E eu vejo isso muito, às vezes está lá o consorte orando 30, faz 50 anos que está orando pelo marido ou pela esposa para se converter, e a esposa e o marido ainda não se converteram, aí ele pensa assim, ou ela pensa assim, é porque Deus ainda não quis, mas não, é que na realidade ela ainda não viu o fim das coisas. Ela não chegou, Pai, o pão nosso, o pão que é meu por direito, o casamento abençoado que é meu por direito, dai-me hoje. Vamos resolver isso tudo de uma vez. Vamos acabar logo com isso.
Dá-me hoje. Ah, e se esse hoje não for hoje? Mas eu quero dizer para você que existe um tempo de gestação. E eu vou colocar assim, quando o filho é concebido, ele foi concebido naquele dia, ainda que ele vá nascer 40 semanas depois. Só que hoje o filho já existe, ainda que ele não esteja aparecendo. E você está entendendo a diferença? Quando você se coloca na posição de dai-me hoje, você, a partir daquele momento, já tem que começar a gerar essa nova realidade, ainda que o filho vai nascer daqui a 40 semanas depois. Porque o filho não vai se tornar existente e real daqui a 40 semanas. Ele já existe hoje, ele só não está visível, ele ainda está oculto. Você já está gerando ele hoje, você já toma posse da mudança hoje, você já toma posse da vitória hoje, você já declara que esse pão já lhe foi dado hoje. Ah, mas eu ainda estou gerando, o filho ainda não nasceu. Não nasceu, mas ele já existe, ele já é uma realidade e ele está crescendo e se desenvolvendo dentro de você. E quando ele estiver pronto, ele vai nascer, mas você já recebeu o seu filho hoje. Você já recebeu a sua vitória hoje. Você já recebeu a sua solução hoje. Você precisa ter uma visão de fim, de conclusão das coisas. Eu gosto, quem nos ensina muito bem isso é Caleb. Caleb, por causa da iniquidade dos outros, tanto ele quanto Josué levaram 40 anos para receber a promessa. Mas aí você olha nos textos e a referência está aparecendo para você que Caleb diz assim, ó, eu estou na mesma disposição que eu tive há 40 anos atrás quando Moisés me fez essa promessa. A mesma disposição que eu tive há 40 anos atrás, quando eu tinha 45 anos, eu a tenho agora que eu estou com 85 anos. Ele estava vivendo o hoje. Por que ele teve a mesma disposição? Porque é minha, é minha. Não precisa durar 40 anos, ok? A gente sabe que o motivo pelo qual o povo de Israel ficou 40 anos no deserto foi por causa da iniquidade, da rebelião dele, ok? Mas sim, nós sabemos que há coisas que levam mais tempo para ocorrer, porque precisam de uma gestação mais prolongada. Mas aquilo que não precisa, que é rápido, se você começar a ter uma visão de conclusão, se você começar a ter uma visão de fim, você vai receber o pão que é da sua herança, o pão que lhe está destinado, o pão que é para amanhã, você pode receber hoje, desde que você comece a ter uma visão de conclusão, ok? Agora vamos para o quarto princípio. O princípio da especificação, e ainda temos mais a aprender em Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Entretanto, a expressão de cada dia também é a junção de duas palavras, epi, que significa sobre, de acordo ou conforme, e ousios ou ousia, que significa substância, natureza ou ser. Assim também significa de acordo com a natureza, conforme a substância, sobre o ser. Dessa forma, pode-se traduzir esta frase da seguinte maneira: dá-nos hoje o recurso ou pão nosso que nos está destinado, que é de acordo com a natureza da nossa necessidade. O princípio da especificação é fundamental para uma oração eficaz, pois não se deve pedir qualquer pão, mas o pão que é seu. Nem qualquer tipo de pão, mas aquele que é de acordo com a natureza, conforme a necessidade ou fome. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Marcos 10, 51. E esse texto de Marcos 10 é um claro exemplo do princípio da especificação. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa que é óbvio, né? Jesus, de frente ao cego, é óbvio que ele queria ver, mas ele poderia achar vantajoso para ele mendigar. Eu já ouvi algumas pessoas que pedem dinheiro na praça, ali, né, nas sinaleiras, para os carros e tal,
e eles confessarem que eles ganhavam muito mais pedinchando, né, sendo mendigos, pedintes, do que quando eles trabalhavam no emprego. Então, às vezes, ele poderia chegar assim: ai, Deus, Jesus, me coloque num lugar onde vai ter mais pessoas para eu pedir mais dinheiro, porque eu consigo me manter muito bem financeiramente, bancando mendigo aqui. Ele poderia ter pedido tantas outras coisas, uma casa melhor, não, mas ele foi específico: eu quero ver. Eu quero ver. Então, é qualquer pão? Não, pão que é seu. É qualquer tipo de recurso ou situação? Não. Eu quero o pão de acordo com a necessidade da minha fome. Eu quero pão específico conforme a natureza da minha fome. Eu quero este pão. Eu sei que tu é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, mas o que eu desejo agora é ter uma visão clara e quero ter uma resposta clara desse objetivo. Eu cito muitos exemplos, né? E um deles foi Miles Moore, não, George Miller, né? George Miller, ele fazia orações muito específicas, né? E ele, né, é uma pessoa que eu gosto muito de citar como exemplo, porque ele sustentou, por meio da fé e da certeza da provisão de Deus, um orfanato com mais 2.000 crianças, né? Ele e a esposa dele. E tinha vezes que ele acordava pela manhã e não havia nada na despensa para alimentar toda essa criançada. E ele chegava: pai de órfãos, juiz de viúva, então precisamos de pão para o café. E logo em seguida os suprimentos do café apareciam. E aí depois, pai de órfãos, juiz de viúva, ele tinha mania de repetir muito. Precisamos de alimento para o almoço e para o jantar. E daqui a pouco esses itens oferecidos. Ele poderia dizer assim: pai, supra a minha necessidade. Você sabe que nós estamos com fome. Tu sabe que nós não temos o que comer no dia de hoje, mas eu preciso disso. Cego, o que você quer que eu te faça? Seja específico. Né? Geralmente eu oro assim, né? Quando eu lembro, eu sempre dou, quando eu ia trocar de um emprego, eu dizia exatamente a qualidade do emprego que eu queria, os horários, o salário, como deveria ser o ambiente de trabalho, os colegas de trabalho. Se eu ia para qualquer coisa, eu sempre fui muito específica, porque eu sempre entendi o princípio da especificação na oração eficaz. E isso é importante, querido, até para você descobrir a resposta da sua oração. Até para você saber se você foi respondido. Até para saber se foi o sim ou não. Como é que você vai ter certeza de que Deus lhe atendeu se você deixou muito solto? Tem um outro último testemunho. Qual é o nome dele? Paul Show. Ele fala, acho que é no livro Quarta Dimensão para ele, que no início do ministério dele ele precisava de uma bicicleta para poder, né, seguir a longa distância, já que carro na mente dele era impossível ele obter, ele nem sabia dirigir também, né? E ele durante 6 meses orava pela bicicleta e a bicicleta não veio. E aí ele um dia chegou para Deus: Deus, eu estou orando, tua palavra diz. Ele começou a argumentar com o pai a respeito disso. E o pai chegou assim: ó, você sabe quantas bicicletas existem no mundo? Você sabe quais os modelos existem no mundo, as cores e tudo? Você não me disse o tipo de bicicleta que você queria. Se você for específico, eu vou te dar exatamente de acordo com a sua especificação. E aí ele começou a dizer que ele queria um modelo americano, com não sei quantas marchas, de tal cor, de tal isso. E aí o que aconteceu? Em poucas semanas, aquela bicicleta que fazia 6 meses que ele estava pedindo apareceu. Exatamente conforme ele pediu. Por quê? Porque não é qualquer pão, é o pão nosso. E não é qualquer recurso, mas é o recurso que é conforme a natureza da nossa fome. Assim nós seremos atendidos. Ok? Vamos para o quarto princípio. O princípio da primeira premissa. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6,12.
Como já se tem ensinado em nossos estudos, e se você acompanha os nossos outros vídeos, você também já viu isso, e também o nosso estudo complementar no nosso canal Telegram, você também tem essa informação. A primeira premissa é a lei régia da justiça, e ela é a base para todo estatuto ou padrões de comportamento em Sião. E ela essencialmente significa: aquilo que é estabelecido para o outro também é o que deve ser estabelecido para você. A regra que você impor para o outro é a mesma regra que você deve seguir. A forma como você se comportar com o outro é a forma como você será tratado e etc. Em suma, você deve tratar o outro como você quer ser tratado, pois a forma como você agir com ele ou com ela, assim se fará a você. Isaías 3, 10, 11 diz assim: Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações, né? Porque perdoam as dívidas dos outros, assim também são perdoados. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga, sua recompensa, sua colheita será o que as suas próprias mãos fizeram. Então, o princípio da primeira premissa, ou da lei régia do juízo, ele é importante para você entender que Deus vai agir com você da forma como você age com os outros. E esses outros começam com o pessoal da sua casa, da sua família, e depois se estende a como você age com qualquer um. Então, se você clama a Deus que perdoe os seus pecados, entenda que você não só vai receber o perdão pelos seus pecados se você também tem perdoado aquilo que tem feito com você. Você entende que se você quer que Deus compreenda o que está no seu coração, ele vai te compreender na mesma medida que você compreende os outros. Deus irá agir com você da mesma maneira que você age com os outros. Porque diga ao justo que bem lhes irá, porque eles comerão dos frutos das suas ações. Mas diga ao perverso que mal ele irá, porque a sua recompensa será de acordo com o que as suas mãos fizeram. E perdoou as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pai, aplique o princípio da primeira premissa em nós. Que eu seja tratado por você da forma como eu trato os outros. Que o Senhor haja comigo da mesma maneira que eu estou disposta a tratar os outros. Que o Senhor faça comigo da mesma forma que eu faço aos outros. Se o seu coração estiver na justiça, você vai poder descansar, porque bem lhe irá. Mas se o seu coração hoje está na iniquidade, saiba que Deus vai agir com você, exatamente como você age com os outros. Toda a sua intolerância você vai receber de volta. Qualquer coisa que você faça com o outro será feita com você, porque essa é a lei régia do juízo. Se tem alguma dúvida, querido, acompanhe os nossos outros vídeos, entre no nosso canal do Telegram, nós temos diversos estudos por vídeo, por escrito e por áudio sobre este assunto, porque nós temos ensinado para as pessoas a buscar o reino de Deus e a sua justiça, ok? Então vamos ao quinto princípio. Quinto princípio, o princípio da pureza ou santificação. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A palavra que se traduz para deixes cair é a grega esfero, que significa trazer para dentro, introduzir. Já a palavra que se traduz por tentação é peirasmos, que significa experimento, tentativa, teste ou prova. Dessa forma, pode-se entender a frase da seguinte maneira: e não introduzamos nenhum experimento que nos desvie, mas livra-nos do mal.
Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2, 1. O princípio da pureza e da santificação é quando você clama a Deus para não tomar nenhuma ação, não fazer nenhum experimento que te desvie da justiça ou da verdade. Não nos deixe cair em tentação. Nós não introduzamos, ou seja, que a gente não traga para dentro nenhum princípio de malignidade que nos faça cair em desgraça diante de ti e para nós mesmos. Por quê? Porque eu não quero sofrer tentações, mas eu também não quero colocar Deus à prova. Eu também não quero tentar o Senhor, né? Jesus passou por isso. Satanás começou a fazer várias propostas para Jesus e teve uma dessas propostas, Jesus respondeu da seguinte maneira: não tentarás, da seguinte maneira, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque eu posso tomar decisões que vão me colocar em perigo, mas eu posso tomar decisões que vão colocar Deus irritado. Que eu vou testar a Deus. Eu acho que foi até se joga daqui de baixo, acho que foi essa a tentação, que aí Satanás levou ele para o pináculo do templo e falou: se você se jogar daqui de baixo, está escrito que os seus anjos darão ordem ao teu respeito, e eles vão te guardar em todo o teu caminho, e você não vai machucar nem um pouquinho do seu pé. E aí ele disse assim: não vou tentar, não vou provocar, não vou experimentar, não vou trazer para dentro do meu coração nenhum comportamento que irrite ao meu Pai, nenhum comportamento que me desvie do caminho da justiça. Então, você tem que estar disposto a se manter em pureza ou santificação. Sabe, como diz lá o salmista: Senhor, som do meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, algum desejo errado, alguma forma de pensar equivocada, e guia-me pelo caminho eterno, porque eu não quero me desviar. Então, se a forma como eu estou pensando está errada, me mostre. Se a forma como eu quero resolver está incorreta, me mostre. Se o conselho que eu ouvi provém de Satanás, que parece bom, mas na realidade é ruim, revela também. Porque eu não quero ficar fazendo tentativas de erros e acertos, eu quero acertar sempre. E para eu acertar, eu preciso ter total certeza que essa é a tua vontade. Querido e querida, por hoje nós encerramos o vídeo de hoje. Como eu falei, semana que vem nós iremos falar sobre a importância da fé e da autoridade na oração. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você.